Aloha, gente linda e maravilhosa! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje é o melhor dia das nossas vidas. Por quê? Porque todos os dias é o melhor dia da sua vida. Acordar já é um milagre, respirar é outro milagre. Então, meu amor, enquanto você está aqui, acordou e está respirando, você ainda tem a oportunidade, a chance de melhorar, de mudar a sua vida, de fazer ela acontecer. Porque o universo só deseja isso de você, que você experiencie coisas. Você não leva nada do que você consumiu ou comprou para o outro plano, mas você leva as experiências vividas aqui na Terra, o que você concluiu, o que você amou, o que você viveu, o que você riu, o que você experienciou de bom, você leva. Então, hoje eu tenho uma história maravilhosa de uma seguidora lá do Instagram e que ela compartilhou conosco uma história linda, linda. Mas antes disso, eu vou pedir, claro, né, que você se inscreva no canal, que se ainda não inscreveu, deixa o seu like, deixa o seu joinha, tá? E toque no sininho para não perder mais nenhum vídeo, porque eu tenho certeza que você vai se identificar de alguma maneira com este vídeo de hoje e você vai entender mais um pouquinho sobre o poder da transformação do seu subconsciente, o poder que tem você se reconectar com quem você realmente é na sua essência e deixar as crenças, as coisas que não te ajudam, que só te travam de lado e entender que você é muito mais poderoso do que isso. Imagine carregar um peso por anos, acreditando que nunca irá se livrar dele. E então, em apenas 2 sessões, tudo se resolve e começa a fazer sentido. Alguém compartilhou sua jornada transformadora através da hipnoterapia conosco. E eu dei o nome de Como a Hipnoterapia Transformou Minha Vida em apenas 2 sessões. Essa pessoa colocou assim: hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito íntimo e especial. Algo que mudou a minha vida de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Eu sempre fui uma pessoa que acreditava que alguns problemas simplesmente não tinham solução. Sabe, eu tentei de tudo: psicólogos, terapias alternativas, livros de autoajuda, conversas com amigos e nada parecia funcionar. Vou contar então para vocês sobre um momento da minha vida onde parecia um ciclo sem fim. Eu carregava um problema que me acompanhava há anos, algo que me impedia de ser verdadeiramente feliz. O que quer que eu tentasse não dava certo. Era como se eu estivesse preso, sem saída. A frustração crescia mais e mais. E a cada tentativa falha era mais um desânimo. E eu comecei a acreditar que esse problema sempre faria parte da minha vida. Era o bloqueio do medo de falar em público. Hoje quero contar algo muito especial sobre como minha vida deu uma reviravolta com a hipnoterapia. Eu sempre fui uma pessoa comunicativa em conversas casuais, mas por algum motivo, quando se tratava de falar em público, era como se eu me transformasse em outra pessoa, simplesmente congelava. Só de pensar em falar na frente de várias pessoas, meu coração disparava. Minhas mãos suavam e eu sentia um nó na garganta que parecia sufocar cada palavra que eu tentava dizer. Eu tentava evitar ao máximo qualquer situação em que precisasse me expor. Na escola, na faculdade, no trabalho, eu fazia de tudo para ficar invisível, porque só a ideia de ter que me levantar e falar para um grupo me aterrorizava. Eu sabia que esse medo estava limitando a minha vida de várias formas. No trabalho, por exemplo, perdi várias oportunidades de promoção, porque eu simplesmente não conseguia me apresentar bem em reuniões. Era um bloqueio que me impedia de crescer. E não foi por falta de tentativa.
Fui a psicólogos, fiz cursos de oratória, assisti a vídeos motivacionais, li livros de autoajuda, nada funcionava. Era como se o medo estivesse profundamente enraizado em mim. Depois de muitas tentativas, eu meio que aceitei que falar em público não era para mim, que isso fazia parte da minha personalidade, que eu teria que aprender a viver com esse limite. Foi então que um post da Jane no Instagram mencionou a hipnoterapia. No início eu não botei muita fé, eu tinha uma imagem de hipnose que vinha dos filmes. Aquela coisa de controle mental. Mas ela falou com tanta convicção sobre a experiência dela quando deixou do cigarro, que eu decidi tentar. Pensei, não tenho nada a perder. Na primeira sessão, eu fui com poucas expectativas. Achei que talvez fosse apenas mais uma tentativa frustrada de me livrar do medo. Mas a sessão foi tão profunda que quando eu saí, eu senti uma sensação estranha. Era uma leveza. Não sabia explicar, mas parecia que algo dentro de mim tinha mudado. Não era algo visível imediatamente, mas sentia que estava no caminho certo. Foi na segunda sessão que tudo clicou. Durante a hipnoterapia, fui guiada a reviver momentos da minha infância que eu nem me lembrava. Lá eu entendi que o medo de falar em público tinha raízes muito mais profundas ligadas a episódio de humilhação quando eu era pequena, como quando os professores me expunham na frente da turma. Essas memórias tinham ficado guardadas no meu subconsciente e toda vez que eu precisava falar em público, aquele medo antigo era adicionado, como uma tecla, como um mecanismo de defesa. Ao trabalhar essas lembranças e reprogramar meu subconsciente durante a hipnoterapia, foi como se o bloqueio tivesse sido desativado. Não foi imediato, mas com o tempo, percebi que aquela ansiedade paralisante estava desaparecendo. A mudança mais marcante veio quando, algumas semanas depois, fui chamada para apresentar um projeto de trabalho, algo que eu sempre evitava. E pela primeira vez eu senti que podia. Claro, ainda havia uma leve ansiedade, mas nada comparado ao terror que eu sentia antes. Eu conseguia me levantar, falar com confiança e ao final recebi elogios. Algo que até então era um pesadelo. A hipnoterapia não só resolveu o problema do medo de falar em público, mas abriu uma porta, um leque que eu nem sabia que estava trancado dentro de mim. Depois disso, minha carreira mudou. Passei a aceitar convites para palestras, apresentei workshops e finalmente fui promovida a um cargo de liderança, algo que parecia impossível para mim antes. Mais do que isso, eu me senti livre de um medo que me acompanhou durante toda a vida adulta. E tudo isso depois de apenas 2 sessões. Foi como se eu tivesse destravado um potencial que sempre esteve ali, mas que o medo não me deixava acessar. Se eu posso deixar uma mensagem para vocês, é esta aqui. Não desistam de procurar uma solução para aquilo que parece impossível. Às vezes, os bloqueios que achamos que fazem parte de quem somos podem ser transformadores. Para mim, a chave foi a hipnoterapia. Talvez ela possa ser para você também. Então, nesse caso, o bloqueio da pessoa era o medo de falar em público. Algo que impactava tanto a sua vida pessoal quanto a profissional. Esse tipo de situação é comum e muito relacionável. Já que as pessoas compartilham esse medo e a transformação gerada pela hipnoterapia torna a história ainda mais poderosa. Ao resolver esse problema, a vida dela mudou completamente, levando a oportunidade de crescimento na carreira, confiança em si mesma e uma nova sensação de liberdade que antes parecia inalcançável. Na primeira sessão, ela foi sem muitas expectativas, apenas com a esperança de que, se não ajudasse, pelo menos ela não ia piorar. Ela lembrou exatamente o que eu sentia ao sair daquela primeira sessão, uma leveza que eu nunca tinha experimentado.
Era como se um peso invisível tivesse sido tirado dos meus ombros. E o mais impressionante foi a rapidez como tudo começou a mudar. Na segunda sessão, algo mágico aconteceu, algo profundo e transformador. Ela percebeu que aquele problema que parecia parte de quem ela era, simplesmente desapareceu. Não foi imediato, mas nas semanas seguintes ela percebeu mudanças sutis, que logo se tornaram gigantes. Era como se, pela primeira vez, ela pudesse ver a vida com clareza, sem o véu da ansiedade e das limitações que ela carregava. Ela sentiu liberdade. O impacto disso na vida dela foi imenso. Ela começou a se sentir mais confiante, mais segura de si mesma. Coisas que antes pareciam impossíveis se tornavam conquistas diárias. Começou a dizer sim para as oportunidades que antes apavoravam e não para aquilo que não lhe servia mais. Seus relacionamentos com as pessoas melhorou, a carreira decolou e, acima de tudo, ela encontrou paz dentro de si mesma. Às vezes a chave está em algo que a gente nunca pensou em tentar. Para ela, essa chave foi a hipnoterapia. Se essa história ressoou com você, talvez possa ser para você também. Se você também sente que chegou ao seu limite e precisa de uma mudança drástica, compartilhe esse vídeo ou deixe o seu comentário abaixo. Sua transformação pode estar a uma decisão de distância. Aloha!